Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Um processo dramático da transformação afeta positivamente a vida do homem quando ele nasce de novo. À medida que esse novo crente vai entregando a mais diversas áreas da sua vida aos cuidados do Espírito Santo, se inicia a formação do novo homem em Cristo. Imaginamos que haja uma determinada área em que o novo crente não permite a pessoa do Espírito Santo exercer nenhum controle sobre ela. A rejeição ao seu cuidado acaba por entristecê-la após diversas tentativas sem êxito. Por ser uma pessoa, o Espírito Santo sente dor quando entristecido e acaba se afastando. Procure a referência abaixo e aliste o maltrato ao Espírito Santo encontrado em cada uma delas. O Espírito Santo pode ser em Atos 5, versículo 3, Atos 7, versículo 51, Hebreus, capítulo 10, versículo 29, Lucas, capítulo 12, versículo 10, Mateus, capítulo 12, 31 e 32. Agora faz uma leitura de Efésios em capítulo 4, versículo 25, 32 e 51. E 7, e pergunte a si mesmo: tenho me submetido ao controle do Espírito Santo? Em qual desta área tenho entristecido o Espírito Santo? Faça abaixo uma lista em que você deve mudar de comportamento e coloque o controle do Espírito Santo. Uma outra qualidade importante da personalidade do Espírito Santo é a capacidade de discernir, de ter a vontade. É interessante notar que somente o homem feito à imagem e semelhança do seu Criador é dotado dessa qualidade. Ele é capaz de tomar decisões que afetam seu futuro econômico, sentimental, profissional e conjugal. As decisões morais afetaram seu destino eterno. O livro dos Atos dos Apóstolos, bem que poderia ser chamado de ato do Espírito Santo, demonstra a vontade do Espírito Santo em ação. O chamado de Paulo Barnabé é excelente exemplo de como a pessoa do Espírito Santo toma decisões. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Carcerno, Manoé, que fora criado de Herodes, e a tetrarca, e Saulo. Enquanto adorava o Senhor e jejuava, disse ao Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra em que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, e puseram-lhe as mãos e os ouviram. Atos capítulo 3, versículo 1 ao 3. Em momento algum eles podiam duvidar do fato de que o Espírito Santo era uma pessoa. Ele o escolhera publicamente e os enviara para a obra que haveriam de realizar. O Espírito Santo, como uma pessoa, ainda pode sofrer o agravo da mentira e da blasfêmia. Mentira. Então perguntou a Pedro e a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Atos capítulo 5, versículo 3. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Mateus capítulo 12, versículo 31. A cura de um endemoniado cego ou mudo trouxe grande admiração a toda a multidão que assistia atentamente à ministração de Jesus. Porém, algum fariseu, homem religioso da época que controlava a vida religiosa do modo, tomaram uma postura que acabou por ofender a dignidade do Espírito Santo. O infeliz comentário dele originou-se no instante em que atribuíram a Beelzebul, o maioral dos demônios, a cura e a libertação do cego mudo. Afirmar que a manifestação de um ou mais dos dons do Espírito, de preferência maligna, ofende a sua dignidade. Isso é blasfêmia. Portanto, atribui a Satanás a obra feita pela pessoa do Espírito Santo. E blasfêmia contra ele. É como alguém que ouvia uma pessoa orando em línguas espirituais e atribuiu aos demônios. Isso é blasfêmia. Como já aprendemos na parte desta lição, o Espírito Santo é uma pessoa, apesar de muitas vezes ser descrita de maneira pessoal, como o sopro que preenche a unção, que urge
o fogo que alumia e aquece, a água que é derramada, o vinho que traz alegria. Todavia, estes nomes são meramente descrição figurada das suas operações. A água, o último dia da festa, era mais importante naquele dia. Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Jesus está falando a respeito do Espírito Santo ao ser derramado como água sobre aqueles que criam nele. A linguagem figurada usada por Jesus naquela festa descreve o Espírito Santo de maneira impessoal, como água. Esta forma revela uma das suas características. No campo natural, a água é um elemento imprescindível da natureza para manter a vida, como também a limpeza. No campo espiritual, a pessoa do Espírito Santo assume essa mesma função da vida do homem nascido de novo. Gera, mantém nova vida em Cristo e faz frutificar e lava seu espírito, mente e corpo. Fogo. E viram que aparecia línguas de fogo, como se separaram e pousaram sobre a cada um deles. Atos, capítulo 2, versículo 3. No contexto bíblico, normalmente o fogo era usado para propósito como prover calor, refinar mentais e destruir coisas como ídolos. O fogo representa a capacidade que a pessoa do Espírito Santo possui de aquecer a nossa vida de fé, eliminar impurezas encontradas na alma, fortalecer o homem espiritual e destruir os ídolos que ocupam o coração, fazendo dele um altar entronizado por um só Deus. Vento. O vento sopra por onde quer, e assim acontece com todos os nascidos de Deus, do Espírito Santo. João, capítulo 3, versículo 8. Jesus havia apresentado a pessoa do Espírito Santo, figurado pela água, agora utiliza a figura do vento para revelar um dos óleos. Extraído da azeitona, o azeite comumente era usado na preparação dos alimentos, bem como combustível para a lâmpada e como lubrificante para evitar o atrito entre a superfície e também na limpeza. A presença do azeite simboliza regozijo, o óleo da alegria em vez de pranto. Isaías capítulo 6, versículo 3. Sua ausência apontava para um estado de tristeza ou humilhação ao corpo já está assolado. Alivia-se e murcharam. Joel, capítulo 1, versículo 10. Ao ser apresentado na forma de azeite, a pessoa do Espírito Santo nutre o nosso homem interior e faz resplandecer nossa luz diante dos homens. Evita que possíveis atritos e brigas causem rachuras profundas na alma. Sua presença nos alegra, sua ausência significa tristeza. Não há alimento espiritual, vive-se na escuridão da ignorância, e os atritos acabam deixando marcas profundas de amargura e dor. A pomba. Então João deu o seguinte testemunho: ouviu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. João capítulo 1, versículo 32. Tomando como símbolo, a pomba significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. Uma tradução judaica traduz Gênesis 1:2 da seguinte maneira: o Espírito de Deus como pomba pousava sobre as águas. Jesus falou da pomba como uma encarnação da simplicidade, uma das mais belas características do seu discípulo, influenciado pela pessoa do Espírito Santo. O vinho. Não se embriague com o vinho que leva libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Há certa similaridade entre a pessoa do Espírito Santo e o vinho. No dia de Pentecostes, quando quase 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, as pessoas que por ali passavam atribuíram aquelas evidências em um mero sinal de embriaguez. No Velho Testamento encontramos essa mesma interpretação, quando Ana movia apenas o lábio numa oração muda diante do sacerdote Eli. O vinho cobre a consciência da pessoa, deixando-as inuviada. A pessoa do Espírito Santo libera na vida do crente propriedade similar à do vinho. A alegria, a felicidade permanente em momentos de adversidade ainda torna espiritualmente audacioso, apagando toda a timidez enquanto permanece sob seu controle. Selo. Quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios, capítulo 1, versículo 13.
Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Deus é maravilhoso. Esta palavra ela se encontra em João capítulo 14, versículo 26, que diz assim: mas quando o Pai enviar o Consolador para me representar, e por Consolador eu quero dizer, o Espírito Santo, ele ensinará muitas coisas a vocês, e recordará também todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Glória a Deus. Pai, abençoa, meu Pai, essas pessoas, meu Pai, através do Espírito, Senhor Deus, ajuda ela, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai, que o Senhor venha convencer, meu Pai, os homens do pecado, da justiça e do juízo, através do Teu Santo Espírito, Pai. Pai amado, Pai misericordioso, ajuda, Senhor Deus, meu Pai, abre-me, Espírito Santo, os olhos espirituais deles, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha abrir, Senhor, meu Pai, os olhos espirituais, meu Pai, dessas pessoas, Senhor Deus, os ouvidos, Senhor Deus, a mente, para que elas venham, meu Pai, estar, meu Pai, na Tua palavra, Senhor Deus, meu Pai. Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.